Olá, estamos juntos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus, a Bíblia. E hoje chegamos ao último capítulo do livro de 2 Samuel, o capítulo 24. Amanhã começaremos mais um livro, então vamos aos pontos de destaque da leitura de hoje. O primeiro deles é que Davi quis levantar o censo dos israelitas. E qual foi o motivo disso? Ele queria saber qual era a real força de guerreiros que a nação possuía. Provavelmente aqui, chegando ao fim da sua vida, ele queria ver o quanto a nação havia se tornado forte sob o seu reinado. E aí é interessante que Joabe alertou o rei de que não era necessário tal coisa, pois era Deus quem abençoava o povo e Deus poderia multiplicar o povo o tanto que ele quisesse. O que o rei queria saber disso? E está aí o motivo do pecado de Davi que esse capítulo vem tratando. Por quê? Não havia sido Deus quem pedira isso. E o censo, ele era para ser feito somente em resposta a um pedido de Deus e acompanhado do recolhimento do resgate. Isso está lá descrito em Êxodo capítulo 30, de 12 a 16. Porque o motivo era levantar fundos como oferta, como expiação do povo para Deus. E a contagem naquela época, é interessante que a gente relembre, ela também estava associada ao pagamento de impostos e principalmente ao sentimento de propriedade do soberano. Então, vemos mais à frente na Bíblia o imperador romano levantando o censo na época do nascimento de Jesus. O motivo é justamente ver quantas pessoas tinha naquela nação e para que eles pagassem os impostos. Aqui não é dito especificamente que Davi recolheu dinheiro de impostos desses recenseados. Pode ser que sim, mas a verdade é que Davi não confiou no Senhor sobre a questão do povo de Israel, que Deus havia abençoado e disse que eles seriam como a areia do mar, não seriam numerados. E aqui vemos que, embora Joabe retrucou contra Davi, a vontade de Davi prevaleceu e eles cumpriram a ordem de Davi, e o número deles é dado aí no versículo 9. 800.000 homens de guerra de Israel e 500.000 de Judá. É muita gente. E aconteceu que veremos um segundo ponto de destaque, que Davi, logo depois, ele sentiu culpa, porque percebeu que havia pecado. Então, caindo em si, ele pede perdão a Deus, ele ora ao Senhor para que Deus perdoasse o seu pecado. E Deus perdoou o pecado, mas disse ao profeta que fosse avisar Davi que consequências viriam desse ato. E deu 3 opções para Davi escolher. E Davi escolheu que ele sofresse nas mãos do Senhor com a peste durante 3 dias. E Deus então mandou a peste durante todo a nação ali de Israel, para que várias pessoas ficassem doentes e muitas delas morreram. E Davi, inclusive, ele disse: Deus, por que você lançou a peste sobre o povo? Lança só sobre mim e sobre minha família, porque eu e minha família que temos culpa. Esse povo não pecou. Mas Davi, é interessante que ele pediu esse castigo porque ele confiava nas misericórdias de Deus, que Deus era misericordioso. Então ele, ao estar nas mãos do Senhor, Deus teria misericórdia deles. E exatamente, Deus teve misericórdia, porque quando o anjo estava ali para destruir Jerusalém, Deus falou: não basta, recolha a sua mão. E Deus então parou a peste para que não iniciasse a destruição ali em Jerusalém, na capital do rei. E no terceiro e último ponto, vemos que Davi, ele quis comprar a eira ali de Araúna, que era um estrangeiro, um jebuseu, os antigos moradores ali da cidade de Jerusalém, pois havia sido ali que o anjo do Senhor havia parado a peste.
Então ele queria oferecer sacrifícios. Foi até Araúna, só que Araúna ofereceu a Davi, dar-lhe de presente tanto a ele quanto os materiais necessários para o sacrifício, bois, carneiros, o que fosse necessário. Mas Davi, ele disse que não poderia aceitar tal presente, porque ele tinha que pagar pelo seu erro. E como que ele pagaria pelo seu erro aceitando um presente de graças, que isso não lhe custasse nada? Então, muitas vezes, a gente tem que ter isso em mente também. O sacrifício que fazemos, muitas vezes, ele é necessário para que nós demos valor às coisas. E muitas vezes a gente dá para o Senhor aquilo que nos sobra, sem sacrifício nenhum. Antigamente as pessoas davam sacrifício de animais, mas hoje temos que dar o sacrifício do nosso próprio corpo, da nossa própria vontade, que, por sinal, é muito mais difícil. Render a Deus nosso serviço completo. Vamos fazer isso para que realmente possamos servir ao Senhor da melhor forma possível, com todo o nosso ser.